O pior cenário. Já fui informado que a pior coisa que pode acontecer a um desenvolvedor é ter seu código falhando em produção. Mas, e se o ambiente de produção for no espaço? Um ponteiro nulo, uma referência inválida ou um acesso após liberação podem fazer com que seu satélite seja lançado no éter, sem maneira de controlá-lo. Para evitar isso, a NASA possui um conjunto de regras centradas em tornar o código fácil de ser analisado estaticamente. As regras das quais vou falar são derivadas de um conjunto de 10 regras chamadas ao poder do 10. Gerhard Osman, um desenvolvedor da NASA no Laboratório de Propulsão a Jato para Software Confiável, reconhece que algumas dessas regras são um pouco rigorosas, mas em cenários que exigem extrema segurança, ele afirma que a compensação vale a pena. A NASA restringe seu código a fluxos de controle simples, o que significa que eles não usam declarações a goToa ou a setJump ou a longJump. Eles também não usam recursão, ou seja, uma função que chama a si mesma, pois isso cria código cíclico muito difícil de ser seguido. O código recursivo pode levar a código fora de controle, o que pode causar falhas, especialmente em sistemas embarcados. A NASA impõe um limite superior fixo a todos os seus loops. Isso pode parecer óbvio, mas na verdade é um pouco mais nuance. Por exemplo, ao percorrer uma lista encadeada, o caso final da lista pode ser alcançado apenas por um ponteiro à frente cujo valor seja 0. No entanto, para evitar um caso limite que leve a um código fora de controle, a NASA sempre coloca um limite superior no número de iterações que uma travessia de lista encadeada terá. Todos os loops têm um limite superior rígido representado como um número inteiro, não como um ponteiro de caso final. Uma das regras mais interessantes é a nunca use o heap. A NASA recomenda que você não use o heap de forma alguma, usando exclusivamente a memória da pilha. A razão para isso é que uma quantidade notável de erros de memória vem do uso do heap de coletores de lixo. Esses sistemas não podem ser comprovados por um analisador de código estático. Ao limitar seu código a usar apenas a memória da pilha e definir um limite superior para a quantidade de memória da pilha que você pode alocar, você pode prever exatamente quanto espaço de memória seu programa vai usar. Ao não usar o heap de forma alguma, você elimina completamente erros de uso após liberação e vazamentos de memória. A próxima regra parece um pouco pedante, mas na verdade faz muito sentido quando se pensa nas implicações. Uma função deve fazer uma coisa. A função pode exigir várias etapas para fazer essa coisa, mas ela deve realizar apenas uma ação. Para garantir isso e garantir que o código seja legível, a NASA recomenda que as funções não tenham mais do que 60 linhas ou cerca do tamanho de uma folha de papel. Escrever seu código dessa maneira garante que alguém que está auditando seu código possa ler rapidamente uma função e entender o que ela faz. Isso também garante que sua função seja pequena o suficiente e concisa o suficiente para ser testada como uma única unidade. Se sua função tiver 400 linhas e várias camadas de alinhamento, muitas vezes é um sinal de que seu código está mal estruturado e mal pensado. A NASA apoia a ideia de ocultação de dados ou declaração de variáveis no escopo mais baixo possível. Novamente, todas essas regras têm como foco a escrita de um código seguro e estaticamente testável. Ao declarar variáveis no escopo mais baixo necessário, você não apenas reduz a quantidade de código que pode acessar essas variáveis, mas também reduz a quantidade de lugares onde algo pode dar errado ao depurar o motivo de uma variável ter um valor errôneo. A próxima regra pode parecer óbvia, mas é na verdade um problema bastante comum quando estou lendo o código de desenvolvedores juniores. Verifique todos os valores de retorno para funções não void, todos eles. É muito fácil ler a documentação de uma função e entender o que ela faz, mas ignorar a seção de retorno de uma função que deve sempre funcionar corretamente. Por exemplo, a função aprintf, que apenas imprime na tela, não deve falhar e, se falhar, não nos importamos muito. Para garantir que a pessoa que está auditando o código entenda que o desenvolvedor pretendia ignorar o valor de retorno, o apoder do 10 diz que devemos converter explicitamente todos os valores de retorno que são ignorados para o tipo avoid. Se o valor de retorno de uma função não void não for void, isso significa que o desenvolvedor esqueceu de verificar o valor de retorno e isso deve ser abordado em uma revisão de código. A NASA limita o uso do pré-processador C apenas a inclusões de arquivos e macros condicionais muito simples. A razão para isso é que o apoder do 10 identifica o pré-processador C como um obfuscador de código oculto que pode prejudicar a clareza do código e confundir muitos analisadores de código estático. O apoder do 10 especificamente destaca a compilação condicional ou o uso de flags que alteram o código em tempo de compilação.
Por exemplo, se você tiver 10 flags diferentes que podem ser alteradas em tempo de compilação, essencialmente você cria 2 elevado à potência de 10 alvos de compilação que precisam ser testados, aumentando exponencialmente o requisito de teste do seu código. Isso torna o código difícil de dimensionar e testar. Outra regra interessante da NASA é a restrição do uso de ponteiros. O APODER do 10 menciona ponteiros e diz que eles não devem ser desreferenciados mais do que um nível por vez. A razão para isso é que os ponteiros são ferramentas poderosas, mas fáceis de usar incorretamente. Ao limitar seus ponteiros a uma desreferência de cada vez, você é forçado a criar estruturas que rastreiam adequadamente seus ponteiros. A NASA também diz para limitar o uso de ponteiros de função. Os ponteiros de função obfuscam o fluxo de controle do código do programa e tornam muito difícil analisar e testar estaticamente. E finalmente, ao compilar seu código, compile com todas as advertências habilitadas em modo pedante.